Eu me chamo Gabriel Trindade, faço parte da equipe que é composta pela Maria Dávila, a Letícia Braga e a Wisla Mendes. A gente vai ministrar uma aula sobre vasos sanguíneos, usando como referência o capítulo 9 do livro de Patologia Básica do Robbins. A gente vai desligar nossas câmeras para que não ocorra nenhuma interferência na internet. Vamos lá começar a aula. Como eu disse, a gente vai usar como referência o livro do Robbins, Patologia Básica, e vamos ministrar uma aula sobre o capítulo 9. As patologias vasculares, é importante a gente saber como elas se desenvolvem. E existem dois mecanismos principais a partir de como elas se desenvolvem, essas doenças vasculares. A primeira é o estreitamento, quando ocorre o estreitamento ou a obstrução completa da luz dos vasos. Isso pode acarretar diversas doenças, como a gente vai mostrar mais adiante. E o outro mecanismo é o enfraquecimento da parede do vaso, causando uma dilatação no vaso ou até uma ruptura, ou então uma dilatação seguida de ruptura. Antes da gente começar a falar sobre as patologias, a gente vai dar uma introdução sobre estrutura e função dos vasos sanguíneos. De uma forma geral, todos os vasos sanguíneos eles são constituídos por um tubo central, com muitas células endoteliais que revestem um lúmen. E esses vasos sanguíneos eles também são rodeados por várias células musculares lisas, várias células da musculatura lisa. E principalmente por uma matriz extracelular. No entanto, a estrutura de cada um desses componentes vai variar de acordo com a função dos vasos, de acordo com a necessidade funcional dos vasos. A gente diz que vai ocorrer diferentes componentes, tanto no tamanho como na forma, de acordo com a vasculatura, de acordo com a funcionalidade do vaso. As paredes do vaso, elas são organizadas em 3 camadas. A camada íntima, que é a camada mais interna, a camada média e a camada adventícia, que é a camada mais externa. Eu vou comentar agora sobre cada uma delas. A camada íntima, como eu disse, ela é a mais interna. Ela é constituída por monocamadas de células epiteliais. E essa camada íntima, ela está sobreposta a uma membrana basal. E ela possui pouca matriz extracelular. A camada média, ela já possui muita matriz extracelular. A camada íntima, pouca. Na camada íntima, pode-se observar ainda a presença de uma lâmina elástica interna. Essa lâmina, ela é como se separasse a camada íntima da camada média. Ela é como se fosse o processo de transição entre as camadas. A camada média, ela é composta principalmente por células da musculatura lisa, células musculares lisas. E por, como eu já havia dito, muita matriz extracelular. Ela é rodeada, a camada média, por tecido conjuntivo frouxo. Também é rodeada por fibras nervosas e, olha só, ela é rodeada por pequenos vasos da camada adventícia. Na camada média, há a presença de outra lâmina elástica. Essa lâmina se dá o nome de mais interna, lâmina elástica interna. E ela tem a mesma função, ela da lâmina elástica interna. Ela é como se fosse o processo de transição entre as camadas. E ela vai separar a camada média da camada mais interna, mais externa, que é a camada adventícia. A camada adventícia, ela é a mais externa e ela é formada principalmente por colágeno e por fibras elásticas. Tipos de vasos sanguíneos. Existem 3 tipos de vasos: as artérias, os capilares e as veias. Vou comentar sobre cada um deles. As artérias, elas transportam o sangue sobre alta pressão.
elas são divididas em três tipos. As grandes artérias elásticas, como, por exemplo, a aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, a artéria pulmonar, e outro exemplo são as artérias femorais. O outro subgrupo são artérias musculares de médio calibre, que tem como exemplo as artérias coronárias e as artérias renais. E por último, elas são divididas em pequenas artérias e arteríolas. Essas pequenas artérias, elas são artérias que possuem em média 2 milímetros ou menos de diâmetro. E as arteríolas são aquelas artérias que estão presentes no tecido conjuntivo dos órgãos. E ela tem uma coisa muito importante. As arteríolas, ela regula a resistência do fluxo sanguíneo. Então, a resistência ao fluxo sanguíneo, ela é regulada por essas arteríolas que ficam presentes no tecido conjuntivo dos órgãos. Os capilares. Os capilares, eles apresentam uma camada de células endoteliais. E os capilares, ele possuem um diâmetro muito, muito pequeno. Eles possuem paredes finas e possuem um fluxo sanguíneo muito lento. Esses capilares, eles são adequados para trocas rápidas de substâncias entre o sangue e o tecido. Isso é ideal, é a função dos capilares. Por serem muito pequenos, esses capilares, às vezes, eles não apresentam todas as camadas. Então, às vezes, falta uma camada íntima, ou uma adventícia, ou uma média. Por serem muito pequenos, eles, às vezes, apresentam algumas ausências. E, por último, as veias. As veias, elas são tipos de vasos sanguíneos que são responsáveis por garantir que o sangue dos órgãos e dos tecidos sejam transportados de volta para o coração. As veias, elas fazem esse processo, eles transportam esse sangue sobre baixa pressão, diferentemente das artérias. As artérias, elas transportam sobre alta pressão. As veias já transportam sobre baixa pressão. Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre as anomalias congênitas. As anomalias congênitas nos vasos ou as variações anatômicas incomuns de irrigação vascular são, na maioria das vezes, assintomáticas, porém, elas podem trazer algumas complicações. Aqui eu trouxe 3 tipos de anomalias que merecem destaque. Primeiro, a gente tem os aneurismas saculares, que vocês podem ver na primeira figura, que são dilatações arteriais em formato de saco, em vasos cerebrais que ficam ao redor do círculo de Wills. Essas dilatações, elas são formadas por conta do enfraquecimento congênito das artérias e elas podem acabar se rompendo e causando uma hemorragia fatal no cérebro. Por segundo, a gente tem as fístulas arteriovenosas, que vocês podem ver na segunda figura. Elas são conexões anormais entre as artérias e veias. Quando se tem essas fístulas, o sangue ele flui de uma artéria diretamente a uma veia, sem atravessar antes os capilares. Essas fístulas elas são usadas de maneira positiva na hemodiálise, ou são criadas cirurgicamente para evitar que o vaso coagule e fique obstruído por tecido cicatricial, após as inúmeras perfurações que a veia sofreu. Pode passar. E por último, a gente tem a displasia fibromuscular, que vocês podem ver nessa figura. Ela consiste em um espessamento anormal que acontece nas paredes das artérias musculares de médio e grande calibre e ocorre devido a uma hiperplasia, né, aumento no número de células, da média e íntima, e também por conta de uma fibrose. Essa displasia, ela pode afetar as artérias que suprem o cérebro, os rins, né,
vocês podem ver na figura, que foi no rim, o estômago, o intestino e as artérias que ramificam-se inferiormente à aorta. Vou falar um pouco sobre a regulação da pressão arterial e os mecanismos necessários para essa regulação. A pressão arterial, ela é sistêmica e local. A pressão arterial sistêmica e local, ela precisa ser mantida dentro de um quase perfeito equilíbrio. Esse perfeito equilíbrio é para que possa impedir que consequências indesejáveis, coisas ruins aconteçam ao organismo. Então, precisa ter esse equilíbrio entre a pressão arterial. Eu vou falar sobre um pouco dos extremos, tanto a hipotensão como a hipertensão. A hipotensão, ela se refere à baixa pressão arterial, né? Ela vai resultar numa perfusão, digamos que inadequada e acentuada dos órgãos, e essa perfusão, ela pode levar a uma disfunção no tecido e até morte tecidual. Já a hipertensão, ela corresponde a uma alta pressão arterial e ela pode causar muitos danos aos órgãos e principalmente aos vasos terminais. E a hipertensão, ela é um dos principais fatores de risco para uma doença chamada aterosclerose, doença essa que eu vou falar mais adiante. A pressão arterial é uma função do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Para a gente entender, então, a pressão arterial, é preciso entender o que é débito cardíaco e resistência vascular periférica. Débito cardíaco é determinado pelo sistólico e pela frequência cardíaca. Ele é influenciado principalmente pelo volume sanguíneo. Esse volume sanguíneo que influencia o débito cardíaco, ele é regulado. Ele é regulado a partir de quê? A partir da excreção e da reabsorção do sódio. Então, o débito cardíaco, ele é influenciado pelo volume sanguíneo. E esse volume sanguíneo, ele é regulado, ele é influenciado pela excreção e reabsorção de sódio. Já a resistência vascular periférica, ela é regulada ao nível das arteríolas, principalmente. E ela é influenciada por fatores tanto hormonal como neural. A influência dos rins na regulação da pressão arterial. Tem um órgão que é muito importante na regulação da pressão arterial. Esses órgãos são os rins. Por que eles são muito importantes? Porque eles influenciam na resistência vascular periférica e na retenção e excreção de sódio, principalmente através de um sistema esse chamado de sistema renina-angiotensina. Como esse sistema funciona? A renina, ela é a maior reguladora da pressão arterial e ela é excretada pelos rins. Essa excreção de renina, ela é em resposta à diminuição da pressão arterial, nas arteríolas aferentes, principalmente. Além disso, dessa excreção de renina, a renina ela vai clivar o angiotensinogênio. Ela vai clivar esse angiotensinogênio em angiotensina 1, que posteriormente vai ser convertida em angiotensina 2, que também vai regular a pressão arterial. De que forma essa angiotensina 2 vai regular a pressão arterial? Porque essa angiotensina, ela vai aumentar a tonicidade das células e vai aumentar também a secreção de aldosterona pela glândula adrenal. E isso vai gerar um aumento, principalmente vai gerar uma consequência no aumento da reabsorção renal de sódio. Me chamo Dávila e agora vamos falar um pouco sobre a doença hipertensiva vascular. A hipertensão, ela é conhecida mundialmente como um dos grandes problemas de saúde pública. Além disso, ela é uma doença que permanece silenciosa durante muitos anos, podendo causar malefícios devastadores para o organismo,
pois não é indicado de forma tão direta quaisquer sintomas, tornando essa doença muito perigosa. A hipertensão ela pode acarretar muitos problemas relacionados ao coração, como a hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, dissecção aórtica, demência por multiinfarto e a hipertensão também pode causar insuficiência renal. Na área da epidemiologia, são utilizados dois pontos de corte no diagnóstico de hipertensão na prática clínica. O primeiro está relacionado com a pressão diastólica mantida acima de 90 milímetros de mercúrio, e o segundo ponto de corte é a sistólica superior a 140 milímetros de mercúrio. Desta forma, aproximadamente 25% dos indivíduos na população em geral são diagnosticados como hipertensos. Porém, esses pontos de corte não são aplicados em qualquer situação, como, por exemplo, os diabéticos. Os diabéticos, eles têm um risco maior a sofrer doenças cardiovasculares. Então, esses pontos de cortes, eles vão diminuir nesses casos. A hipertensão, ela está diretamente ligada à pressão arterial, como o Gabriel falou, pois se trata da condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande, é muito intensa. Essa patologia, ela está mais presente em pacientes com uma idade mais avançada e em afro-americanos. Aqui nós temos dois tipos de hipertensão. A primeira é a hipertensão essencial. Essa hipertensão, ela é considerada como uma hipertensão benigna e essa é compatível com uma vida longa, então não vai causar um malefício tão significativo para a pessoa. Já a hipertensão maligna, quando diagnosticada, ela precisa ser tratada imediatamente, pois pode levar o paciente ao óbito em cerca de 2 anos. Agora vamos falar sobre a resposta da parede dos vasos sanguíneos. As células endoteliais que estão na parede dos vasos sanguíneos são lesionadas pelas desordens vasculares. Essas células e a do músculo liso desempenham um papel central na patologia vascular. A integridade das suas funções é de suma importância para uma resposta a estímulos bioquímicos, imunológicos e hemodinâmicos. Os estímulos hemodinâmicos estão diretamente ligados à circulação do sangue. Se estas células forem lesionadas, pode estar suscetível a várias tromboses, a aterosclerose e as lesões vasculares hipertensivas. Agora, tratando do espaçamento da camada íntima, vamos falar um pouco sobre a resposta estereotipada à lesão vascular. A resposta, ela se dá pela migração de células musculares lisas para a camada íntima do vaso. Nesta camada, ocorrerá uma proliferação dessas células e a síntese de MEC, que é a síntese de matriz extracelular, produzindo uma neoíntima, que será recoberta por uma camada de células endoteliais. A formação da neoíntima provém de qualquer infecção, inflamação, lesão imunológica, trauma físico, como a pressão, como a própria hipertensão e a exposição a substâncias tóxicas. Com agressões persistentes e recorrentes, pode-se causar estenose, ou seja, é um estreitamento de pequenos e médios vasos sanguíneos. Arteriosclerose e aterosclerose. A arteriosclerose, ela é, digamos que ela seja o endurecimento das artérias. O que isso significa? Isso significa um espaçamento e uma perda de elasticidade da parede arterial. Por isso que fala endurecimento das artérias. A arteriosclerose, ela afeta principalmente as pequenas artérias e arteríolas e pode causar uma lesão isquêmica distal que pode estar sendo induzido principalmente pela hipertensão arterial. E esse processo, dessa patologia, ocorre, como eu já disse, uma perda de elasticidade da parede da artéria.
E isso pode ser acompanhado naturalmente como forma de envelhecimento. Por isso que um dos fatores de risco, um dos principais, é a idade avançada. Então, a partir do envelhecimento das pessoas, é, é normal essa perca de elasticidade. Outros fatores de risco são a hipertensão arterial, a obesidade, o colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo ou, então, a falta de exercício físico, né? Diabetes, entre outros. Já a aterosclerose, ela, como a gente pode ver, ela é uma doença praticamente onipresente entre as nações mais desenvolvidas. E outro fator importante é que a taxa de mortalidade dos Estados Unidos está entre as mais altas do mundo. A taxa de mortalidade dos Estados Unidos é superior a quase 5 vezes do que a do Japão. E a arteriosclerose, ela é um acúmulo de gordura, em geral, gorduras em geral, né? E colesterol e outras substâncias, essa acumulação de gorduras na parede da artéria. E essa acumulação de gordura na parede vai reprimir ou então e restringir, né, o fluxo sanguíneo e vai causar essa doença. Diferentemente da arteriosclerose, a arteriosclerose ela não tem a ver assim com ela não acontece normalmente. Ela tem muita influência ambiental, muita influência do meio ambiente, muita influência principalmente de alimentação. Como eu falei, os Estados Unidos está entre as altas do mundo, está na taxa de mortalidade mais alta do mundo. Além dos nativos norte-americanos, os emigrantes que vão para os Estados Unidos e adotam praticamente um estilo de vida americano, tanto como seus costumes alimentares, eles adquirem um certo risco para a arteriosclerose. Diante disso, a gente percebe o que eu falei. A gente percebe que os fatores de risco de uma doença como a arteriosclerose possuem esses fatores de alimentação, meio ambiente. Existem dois tipos de fatores de risco para essa doença: os não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis são os constitucionais. Esses como problema genético, que é a normalidade genética, né? Antecedente familiar, aumento da idade, que é o envelhecimento, e uma coisa importante, a forma de gênero, porque essa doença, essa patologia, tem prevalência em homens. E os fatores de risco modificáveis é a hiperlipidemia, a hipertensão, o tabagismo, a diabetes e inflamações crônicas. Olá, bom dia. Me chamo Isla e vou comentar um pouco sobre aneurismas e dissecções. Primeiramente, a gente vai diferenciar os tipos de aneurismas que existem, que são aneurismas verdadeiros, os que estão inclusos os saculares e fusiformes, e os pseudoaneurismas, que são aneurismas falsos. Esses tipos de patologia, eles irão acometer os vasos sanguíneos, fazendo com que ele fique com a parede mais enfraquecida, que fique bem frágil, podendo até o risco de romper. Primeiramente, o que é que diferencia os tipos de aneurismas saculares e fusiformes de pseudoaneurismas? É que os verdadeiros, eles irão acometer as 3 camadas da artéria. Ele vai pegar aí a íntima, a média e a adventícia. Já no aneurisma falso, ele vai acometer mais a camada externa, ele vai formar um tipo de hematoma e vai estar aderido a essa camada, né, mais externa, e vai estar circundado por tecido conjuntivo extravascular. Já na dissecção, o sangue ele vai ser infiltrado no vaso, ali atingindo a média, de íntima para a média, e acaba que separa as camadas. Existem alguns tipos de aneurismas que a gente pode citar, que são aneurismas da aorta abdominal,
que é o AAA, o aneurisma da aorta torácica e a dissecção da aorta. Esse aneurisma da aorta abdominal, ele vai afetar mais o público de homens tabagistas acima de 50 anos de idade. Existe uma pequena porcentagem dessa patologia atingir homens de 60 anos de idade para cima, mas existe uma taxa de apenas 5%. É raro acontecer antes dos 50? Sim, pode acontecer, mas geralmente é depois dos 50. Algumas manifestações clínicas que a gente pode citar são obstrução de um vaso ramificado da aorta, né? Por exemplo, vai afetar outros órgãos, como as artérias renais, como causar isquemia distal nos rins, né? Vai também causar o embolismo de um ateroma, o comprometimento de estruturas adjacentes, por exemplo, o aneurisma ele pode ficar comprimindo um uréter, por exemplo. Vai haver também uma massa abdominal, porque ele vai simular um tipo de tumor, né? Ele vai simular um tumor, e que muitas das vezes a gente pode palpar e sentir, ele é palpável. E pode ocorrer também uma ruptura dentro da cavidade peritoneal, só que depende muito do tamanho desse tipo de aneurisma. Por exemplo, se o aneurisma ele possui apenas 4 centímetros de diâmetro, ele vai, assim, ele tem uma pequena porcentagem de isso acontecer. Agora, caso ele tivesse 6 centímetros de diâmetro, por exemplo, vai aumentar mais ainda as chances de haver uma ruptura nesse paciente, uma ruptura desse aneurisma. Quanto maior o aneurisma, maior a chance de ruptura. O aneurisma da aorta torácica, ele vai ser associado, né, a pessoas que são hipertensas e possuem a síndrome de Marfan, e ela vai se manifestar através de sinais e sintomas, assim como se fosse alguma outra doença, a pessoa vai sentir uma dificuldade para respirar ou se alimentar por conta da compressão que vai haver das artérias. Vai haver também tosse de irritação, com irritação, na verdade. Vai haver dor, vai haver doença cardíaca, e isso vai se dar por conta, ela vai estar associada por conta da insuficiência valvular, que vai ser fraca. E aí ela pode também causar a ruptura da aorta. Já na dissecção da aorta, ela vai ser uma dilatação da aorta, como eu já havia falado, o sangue ele se infiltra ali e acaba que separa as camadas. Ela vai ocorrer, vai atingir em homens de 40 a 60 anos que possuem histórico de hipertensão. Vai também acometer pacientes jovens que possuem anormalidades em tecidos conjuntivos, por exemplo, síndrome de Marfan, né? E raramente, assim, vai acontecer em mulheres grávidas, que até hoje ainda ninguém sabe os motivos de por que elas desenvolvem esse tipo de dissecção, né? Esse tipo de aneurisma, que é a dissecção da aorta, que ela pode atingir na dissecção da aorta ou os ramos, né? Existem também manifestações clínicas dessa patologia, que no caso é o tamponamento, a insuficiência aórtica e infarto do miocárdio. E aí esse tipo de patologia, ele vai haver lesões proximais, né? Onde ele vai acometer a aorta ascendente, e as lesões distais, onde vai pegar ali mais a parte da artéria subclávia. E alguns sintomas que a pessoa pode sentir são aquelas dores lancinantes, aquelas dores fortes, pontadas, que vêm assim de uma vez, né? Pode passar, por favor. Pronto. Vasculites. As vasculites, elas são caracterizadas pela inflamação da parede dos vasos.
elas também podem demonstrar sinais de sintomas como esse aneurisma da aorta torácica que eu acabei de falar, sintomas como febre, pode ter também mialgia, artralgia, pode sentir um mal-estar. As vasculites, vamos dizer que elas preferem atingir vasos de grande a médio calibre, preferem entre aspas. Porém, a maioria delas acabam que acometendo, elas vão afetar pequenos vasos, no caso as arteríolas, as vênulas e os capilares. Aí existe as vasculites não infecciosas, né? Que aí é como a pessoa desenvolve, que vai ser disposição de imunocomplexos, né? Que elas vão estar presentes aí em distúrbios imunológicos, implicados em vasculites associadas à hipersensibilidade de medicamentos e secundárias infecções. São aquelas pessoas que possuem doença de lúpus, que é doença da autoimunidade, se eu não me engano. Vai haver aí também os anticorpos, que são os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, que são anticorpos PR3-ANCA, e a PR3-ANCA e a antiproteinase, e a MPO-ANCA, que é antimieloperoxidase. Esses antígenos, esse primeiro antígeno, que é a PR3-ANCA, ele vai estar associado à granulomatose de Wegener, que é outra patologia. E essa que ela vai, se eu não me engano, ela afeta a fibrilina. E a MPO-ANCA, ela vai estar aí associada à poliangeite microscópica e uma síndrome de Churg-Strauss, acho que é assim que se pronuncia. Outro fator também, outro mecanismo, são anticorpos de células endoteliais, como nas doenças de arterite, de células gigantes, arterite de Takayasu, poliarterite nodosa, doença de Kawasaki e essas outras patologias. E células T autorreativas. Pode passar. Aí a gente vê como é que ela acaba se manifestando no nosso corpo, no organismo do paciente, na verdade. E fica uma coisa assim bem estranha, né? Pronto, pode passar. E os distúrbios da hiperatividade dos vasos sanguíneos. Esse tipo de distúrbio, que é um fenômeno de Raynaud, acho que é Raynaud, se não me engano, ele vai ter duas fases, o primário, né, e o secundário. O primário, ele vai ter uma altíssima contração da vasoconstrição, né, e ela vai ter essa vasoconstrição nas artérias e arteríolas nas extremidades, principalmente em dedos das mãos, dos pés, nos lóbulos das orelhas e lábios. Essa patologia ela vai afetar vai ser prevalentemente em mulheres jovens. A gente pensa que ela pode ser algo que pode afetar muito a saúde, mas não, ela é uma evolução benigna. Porém, ela tem um ponto negativo. Caso ela seja a longa duração dela pode resultar em atrofia cutânea nos tecidos subcutâneos. Aí fica com essa cor mais avermelhada, esbranquiçada, azulada. Passa aí para ver a imagem, por favor. Pronto, fica desse jeito aí. Fica tipo uma mistura de cores, como se fosse o dedo necrosando, sabe? E o secundário, né? Já ele é decorrente de uma doença arterial que é causada por outras patologias também, como o lúpus eritematoso, pode ser causada também por esclerodermia, por doença de Berger, ou até a aterosclerose, né? E os vasoespasmos do vaso do miocárdio. Essa patologia, ela vai se dar também, né, de origem endógena, ela pode ser de origem endógena, através da liberação de adrenalina,
ou exógeno, que pode ser adquirido de outras fontes, como a cocaína e a fenilefrina. Vai ter uma constrição também excessiva das artérias ou arteríolas, que elas podem até causar a isquemia. E esse infarto do miocárdio, ele ocorre quando o vasoespasmo nas artérias cardíacas ou no leito arteriolar for de suficiente duração. Geralmente, essa duração ela vai de 20 a 30 minutos. E aí, conforme o quadro ele for se agravando, pode levar até o paciente a óbito. Quando eu falei na contração, que ela pode se dar de origem endógena, que é através da liberação das adrenalinas, elas também vão simular, vão ser parecidos, esses efeitos, né? Vão ser parecidos, já que esses hormônios tireoidianos, eles aumentam super a sensibilidade desses vasos. E os níveis de catecolaminas, elas acabam sendo aumentadas também, consequentemente, aumenta a frequência cardíaca e a contratilidade do miocárdio, que vai aumentar a possibilidade de isquemia e que pode evoluir a vasoespasmos. Isso pode levar a óbito por provavelmente arritmia fatal. Meu nome é Letícia, eu vou falar um pouco sobre veias e linfáticos. Primeiro, a gente tem a varicosidade das veias das extremidades. As veias varicosas, elas são veias dilatadas e tortuosas que são causadas por um aumento crônico da pressão intraluminal dentro do lúmen, né, e pelo enfraquecimento da parede dos vasos. Isto faz com que as válvulas das veias que levam o sangue dos tecidos ao coração se tornem fracas ou danificadas, formando assim as veias varicosas. E essas veias, elas são bem visíveis na pele. Aí aqui a gente tem as características clínicas, que é a válvula incompetente, né? Como eu falei, ela fica danificada ou fraca. A gente tem a congestão, o edema, que juntamente com as ulcerações e a dermatite de êxtase são as sequelas mais incapacitantes, a dor e a trombose. Aí na foto vocês podem ver a trombose venosa. Caso não tenha uma cicatrização adequada e se tiver junto com isso uma infecção, essa trombose ela pode virar úlceras varicosas crônicas. Aí aqui a gente tem o tromboflebite e a flebotrombose. Essas patologias são representadas cerca de 90% pela trombose nas veias profundas da pele. E elas possuem o mesmo significado que trombose venosa e inflamação. Os trombos, eles podem ser formados principalmente no plexo venoso periprostáltico em homens e no plexo venoso pélvico nas mulheres, juntamente com as veias do cérebro e os seios durais. Quando você está em um grande tempo em repouso, pode ocorrer uma imobilização com êxtase venoso. Por exemplo, depois de alguma cirurgia, se você fica muito tempo em repouso, ocorre a êxtase venosa, que é quando o sangue venoso ele não retorna ao coração. E isso é o principal fator de risco para a trombose venosa. Manifestações locais de trombos na perna causam um edema distal, uma cianose, dilatação das veias superficiais, calor, sensibilidade, vermelhidão, inchaço e dor. Caso se tenha um fragmento ou um destacamento do trombo venoso, pode ocorrer ainda a embolia pulmonar. Aí eu trouxe essas duas fotos para vocês verem que a primeira foto é a flebotrombose e a segunda foto é a tromboflebite superficial, que é a formação de coágulos associado com a inflamação. Pode passar.
A gente ainda tem as síndromes da veia cava superior e inferior. A síndrome da veia cava superior é um bloqueio parcial da veia cava superior, ou seja, são neoplasias que invadem e bloqueiam a veia. Aí, algumas dessas neoplasias mais importantes são o carcinoma broncogênico, que é mostrado na primeira foto, ou linfoma do mediastino. Isso causa uma dilatação das veias do pescoço, cabeça, membros superiores e a cianose. A síndrome da veia cava inferior também é um bloqueio parcial da veia cava, só que é a veia cava inferior. E nela também ocorre uma invasão das neoplasias, ou bloqueio, ou um trombo nas veias hepáticas, renais ou dos membros inferiores. E essas neoplasias que podem fazer uma invasão, as mais importantes são o carcinoma hepatocelular, que pode ser visto na segunda foto, e o carcinoma de células renais. A gente ainda tem a linfagite e o linfedema. A linfagite, ela é uma patologia inflamatória aguda que é causada por estreptococcus. Nela ocorre uma propagação de bactérias nos vasos linfáticos. Quando esses vasos eles se inflamam, se tem um aumento do volume de linfonodos. Caso as bactérias invadem a circulação venosa, pode ocorrer a sepse ou bacteremia. Aí na primeira foto vocês podem ver a linfagite. E também tem o linfedema, que pode ser primário, né? Que ele é congênito e isolado, como, por exemplo, a gente tem a doença de Milroy familiar, e ele ocorre quando se tem um edema persistente. E a gente também pode ter o linfedema secundário ou obstrutivo, que é caracterizado pelo acúmulo de líquido intersticial devido ao bloqueio de um linfonodo, que antes era normal. Aí na segunda foto tem o linfedema secundário. Pode passar. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre tumores. Os tumores, eles variam de hemangiomas benignos a lesões localmente agressivas que metastatizam com facilidade. Primeiramente, a gente tem os tumores benignos e as condições semelhantes a tumores. Aí, no primeiro tópico, a gente tem a ectasia vascular, que é qualquer dilatação que ocorre na estrutura dos vasos. Aí, como exemplo, a gente tem o nevoflâmio, que é a marca de nascimento que a gente já tem, todo mundo nasce com ela. Aí, dentro do nevoflâmio, a gente tem a mancha do vinho do Porto, que está relacionado com a distribuição do nervo trigêmeo. Ainda a gente tem a telangiectasias em aranha, que ela tem esse nome porque ela se assemelha à aranha. E pode ocorrer na face, no pescoço e na parte superior do tórax. E ela aparece também muito quando as mulheres estão grávidas. E por último, a gente tem a telangiectasias hemorrágicas hereditárias, que são causadas por mutações nos genes que codificam os componentes do TGF-beta. Ela causa sangramento nasal grave, hematúria. Em condições semelhantes a tumor, a gente também tem os hemangiomas, que são os tumores compostos de vasos sanguíneos repletos de sangue. Aí ele é dividido em alguns tipos. Primeiro, a gente tem o hemangioma capilar, que é o mais comum, e acomete a pele, a cavidade oral e as membranas mucosas. Segundo, a gente tem o hemangioma juvenis, que ele é muito comum em recém-nascidos, só que aos 6 anos de idade, ele desaparece totalmente. Também tem os granulomas piogênicos, que são tipos de hemangiomas capilares. E por último, os hemangiomas cavernosos, que são canais vasculares dilatados e
ele é mais um problema estético, porque ele é muito vulnerável à ulceração traumática e sangramento. Então, as pessoas procuram resolver ele, né? Resolver esse problema, mais por estética. Pode voltar, Gabriel. Pode voltar. Aí ainda a gente tem os linfangiomas, que é uma contraparte linfática benigna dos hemangiomas. Aí eles podem ser simples, né, ou capilares, que são os menores, de 1 a 2 centímetros de diâmetro, e ocorrem na cabeça, pescoço e tecidos subcutâneos axilares. E também os cavernosos, que são maiores, até 15 centímetros, e ocorrem no pescoço e axila de crianças, e raramente no retroperitônio. Também tem os tumores glômicos ou glamangiomas, que são benignos e são originados de células musculares lisas especializadas nos corpos glômicos. Eles são muito parecidos com os hemangiomas, só diferenciam pelo fato de eles conterem células musculares lisas e os hemangiomas contêm células endoteliais. Ainda a gente tem os angiomatose bacilar, que é uma proliferação vascular de uma infecção que são causadas por bacilos gram-negativos, principalmente da família Bartonella, e acomete pele, osso, cérebro e outros órgãos. Aí agora a gente vai para os tumores de grau intermediário, que são os limítrofes. Desculpa. Aí primeiro a gente tem o sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer de pele e é causada pelo herpesvírus sarcoma de Kaposi. E ele é muito encontrado em indivíduos portadores da AIDS. Ele pode ser do tipo clássico, que é quando afeta homens velhos do Mediterrâneo, Oriente Médio e Europa Oriental. Pode ser africano endêmico, quando afeta jovens soronegativos para HIV, e ele acomete cerca de quase 100% da taxa de morte, e pode ser associado ao transplante, que afeta pessoas cujo o sistema imunológico está delimitado por imunossupressores após um transplante de órgão. E também nos tumores de grau intermediário, pode passar, Gabriel, a gente tem os hemangioendotheliomas, que pode ser do tipo epitelioide, que é quando está associado a veias de médio e grande calibre. Ele normalmente é raro e atinge o pulmão, o baço, osso, a mama e o fígado. E por último, a gente tem os tumores malignos, que são os piores, né? Primeiramente, a gente tem os angiosarcomas, que afeta principalmente os idosos, né, pessoas mais velhas, e também afeta mais a pele, os tecidos moles, a mama e o fígado. Eles podem ser hepáticos, quando estão em exposição a agentes carcinogênicos, né, que causam câncer, e também podem surgir em caso de linfedema, que é causado por uma obstrução do sistema linfático, e também pela radiação e material estranho. No caso, a radiação e material estranho, né, como por exemplo o catéter, é em longo prazo. E eles são muito agressivos, invasíveis e, na maioria das vezes, mortais. E por último, a gente tem os hemangiopericitomas, que são derivados dos pericítios, que são células que revestem os vasos sanguíneos. Eles são mais raros e hoje em dia, né, a maioria desses tumores, eles têm outras origens celulares, por exemplo, de fibroblasto. E por fim, vamos abordar sobre a patologia das intervenções vasculares. Primeiramente, temos os implantes de estentes intravasculares. Os estentes coronarianos são tubos de tela metálica expansível. Eles fornecem um espaço maior e mais regular na camada íntima do vaso. Além disso, ele adere às dissecções
que ocorrem durante a angioplastia e também limitam o espasmo vascular. Porém, o vaso pode sofrer uma lesão, como é muito comum a trombose. Os pacientes que colocam esses implantes, eles precisam tomar medicamentos antitrombóticos. E, por segundo, temos a substituição vascular. Aqui nós iremos tratar de enxertos vasculares. Quando é necessário uma substituição de um vaso que possui um pequeno calibre, é necessário um enxerto composto por veia safena autóloga, ou seja, é retirado da própria perna do paciente ou pode-se utilizar a artéria torácica interna esquerda, já que ela está bem próxima do coração. Obrigada pela atenção.